Meu nome é Webert Mata Silva Moraes. Bom dia a todos. Eu quero compartilhar a presença de Deus, o que está acontecendo comigo. É maravilhoso a presença de Deus e de Jesus, tudo que Ele está fazendo na minha vida. Aconteceram várias situações na minha vida, mas Ele nunca me deixou. E a cada dia eu sinto mais a presença de Deus, mais a paz de Deus, mais a palavra de Deus. Porque está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. E Deus está me dando mais conhecimento também, no sentido de... como também está escrito, o homem carece por falta de conhecimento, entende? E Deus está me dando mais sabedoria, mais conhecimento, mais segurança, mais verdade no meu coração. E está sendo magnífico. De uns tempos para cá, estou sentindo uma paz, uma tranquilidade. Tanto pedir para Deus que eu quero conhecê-lo ainda mais perto. E eu sinto que eu estou mais perto de chegar a esse ponto. Pelo fato que eu fui, por exemplo, na sexta-feira agora, na comunidade São Mateus, que eu adoro. E eu senti uma presença de Deus como eu nunca tinha sentido. Uma forma que eu nunca tinha sentido. Eu não vou me aprofundar no que eu senti lá dentro, porque acho que não chegou o momento. Mas foi de uma grandeza, foi de uma verdade tão correspondente. Tudo que eu pedi para o Senhor, tudo que eu desejei, Ele fez uma espécie de emanação de tudo isso que Ele quis que eu conhecesse e que eu transmiti também para Ele, essa verdade que eu quero que aconteça. Isso foi de uma forma tão bela e que me impactou de uma tamanha grandeza. Ontem eu também fui na igreja Santa Cruz, né? E foi magnífico. Eu sentei no sacrário e vi realmente ali a presença de Deus e as coisas que há mais de bela e de belo o que Ele fez. Vi uma mata esverdeada, tão linda, juntamente com o sacrário, sabe? E eu lembrei a espécie de de um movimento, uma espécie de criação de Deus, sabe? De Ele ter já preparado tudo, aquela árvore, aquele sacrário. Eu vou até mostrar para vocês agora como que é. Olha que vista linda. Voltando, diante disso, eu sentia maravilhado por estar ali, sentindo a presença das pessoas, da comunidade, de uma forma tão simples e de uma forma tão carinhosa que eu fui recebido. Espero ir mais vezes lá. E em relação à comunidade São Mateus, que eu fui na sexta-feira e senti muito mais a presença de Deus, que era uma missa referente ao Sagrado Coração, parece, que era referente a isso. E eu senti uma presença, e quando eu fechei os meus olhos e emanei também a minha verdade, e Deus correspondeu tudo aquilo que eu acreditava e acredito, foi de uma grandeza que espero não esquecer. E eu queria compartilhar isso com vocês, que eu achei muito lindo, muito prazeroso, o que Deus me fez sentir naquele estado de toda a verdade. Eu fui na missa sexta, que aconteceu, né? O que eu tô falando, só não vou aprofundar o que aconteceu literalmente, quando eu fechei os meus olhos. E quando eu me concentrei, né? E senti o Espírito Santo me envolver. Isso foi o mais interessante. Fui na sexta, fui no sábado também na igreja, na comunidade São Mateus. E fui no domingo na Santa Cruz, onde eu, né, mostrei para vocês um pouquinho como foi lá, a parte como se deu também, de uma certa forma, o Espírito Santo. E nos 3 dias que eu fui,
eu senti o Espírito Santo, sabe? E uma coisa interessante foi que na sexta eu senti o Espírito Santo falar comigo tão forte, tão intenso, como eu nunca tinha sentido. E no sábado, que eu fui também na comunidade de São Mateus, eu senti ele, né? Eu senti ele quando eu menos esperei. Não precisei eu fechar os olhos para sentir ele. Quando estava as pessoas, né? Os assistidos, os irmãos estavam comungando e eu não precisei fechar os olhos dele, meus olhos, e eu consegui enxergar tudo, eu consegui sentir, quer dizer, tudo aquilo, um pouco, o que eu tinha sentido na sexta com o olho fechado. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. E referente às escolhas dos discípulos, mesmo Deus já sabia o que ele ia passar, mas ele escolheu os discípulos com uma grandiosidade e com uma verdade. Um deles foi Mateus, sabe? Foi um cobrador de impostos, mas ele era até onde eu sei, né? Ele era um republicano e mesmo sendo tão pecador, ele queria naquela época, quer ainda, estar mais perto de Deus. E Deus, Jesus, foi até ele e disse: vem, me segue. E ele era o homem mais rico, uma das pessoas mais ricas daquela época. Ele era um cobrador de imposto, né? E ele acreditou naquela fé, naquela energia, naquela fé que estava rodeando a ele, o Espírito Santo, e decidiu seguir Jesus, porque também está escrito que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que o rico entrar no reino do céu. E ele, sendo rico, ele se esvadeceu-se de tudo aquilo que ele era, para tornar um homem tão simples e para ser lembrado, e vai ser lembrado por toda a eternidade, sendo uns dos discípulos de Jesus. E eu estou hoje estagiando, né? Estagiando no escritório de direito tributário, civil também, de uma certa forma. Está sendo magnífico, porque vai ser enriquecedor para a minha carreira de direito. E querendo ou não, né, onde eu tô lembra muito São Mateus, que era um tributarista, que ele envolvia circunstâncias do tributário, de área fiscal, e está sendo um prazer estar trabalhando nessa empresa, porque mais que ele era muitas coisas que São Mateus, né, tinha como tributo, ele usou para organizar as finanças, os tributos, né, do próprio grupo dos discípulos. Então todo esse conhecimento que ele teve, certamente ele usou-se para organizar melhor as finanças, o modo pecuniário, sabe? Então isso é magnífico. E olha que Deus planejou tudo. Eu fico muito alegre por Deus me dar essa casa, pelo que meu pai está se transformando, pelo que minha mãe está se transformando. E eu tenho várias realizações que eu peço todos os dias para Deus, todos os dias. E tanto eu pedi que na sexta e no sábado e no domingo, ele meio que se apresentou para mim e dizendo: meu filho, eu não te esqueci. Embora tu passaste por tanto sofrimento, eu não te esqueci. E ele está dando várias aprovações e realizações para mim. Isso é de uma grandeza, sabe, imensurável, que eu tenho que guardar no meu coração, na minha mente, no meu espírito e no meu eu. E está sendo maravilhoso, está sendo gratificante, sabe, sentir a presença de Deus, sentir Deus na minha vida.
Está sendo muito honroso, porque eu também quero que uma realização aconteça. Que, por exemplo, que meus pais e meu irmão também, não é fora um outro irmão também, mas quero falar disso, só o irmão Waves e dos meus pais, que eles façam faculdade, porque eu penso que uma das maiores realizações que Deus espera é o conhecimento, é entrar para uma universidade. E eu penso que cada ser humano, um dia eu posso dizer para cada ser humano o quanto que o conhecimento, a universidade frutifica o homem, desenvolve o homem, sabe? Deixa ele mais conectado com Deus quando se faz uma universidade. Não importa qual universidade, embora, né, eu tenho um amor muito imenso pelo direito. Não, mas não importa a universidade, qual faculdade, importa você estar fazendo, se realizando. Isso é obra de Deus, é como eu disse lá atrás, né? O ser humano carece por falta de informação que está escrita na Bíblia. Então é isso que Deus espera. Que informação que é essa? É um meio educacional, mas muito mais que um meio educacional, é um meio espiritual, eu acredito. Em que o Espírito Santo possa estar em cada meio do ser humano e dizendo como ele deve se prosseguir, como é que ele deve seguir o caminho de uma forma mais clara, de uma forma mais justa, coerente, que é gratificante quando você sente o Espírito Santo como eu estou sentindo, de uma forma tão abençoada, tão agraciada, e que os meus pais, os meus irmãos possam sentir isso. E eu ando muito falando com Deus, né, com os meus familiares que já se foram, que eu tenho no meu coração, né, que espero que todos eles, por exemplo, o Wender, minha avó Lucinda, né, meu tio Armando, meu tio Olívio, o Daniel, espero que todos eles eu possa encontrar ainda, que todo dia eu falo com Deus sobre esse propósito que eu quero com eles, mas que não seja feita só a minha vontade, mas sim a vontade de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, é o mais importante. E esse desejo que vem se estabelecendo no meu coração de falar com Deus todo dia, está sendo recompensado de uma certa forma, porque eu estou sentindo mais a presença de Deus, como eu senti na sexta-feira, dia 7/7 de 2023, né? Na comunidade de São Mateus, senti uma presença enorme dele, uma grandeza enorme que vai ficar no meu coração, espero ficar realmente no meu coração. Senti também no sábado na comunidade de São Mateus e no domingo na comunidade de São Mateus. Foi tão gratificante, foi tão maravilhoso essa bênção. Então, eu quero desejar a paz, que esse discípulo, um dos discípulos de Jesus, que foi Mateus, que vocês, né, nunca possam esquecer desses discípulos, porque ele largou riquezas em cima de riquezas, né, pecado em cima de... Não que ele não chegou de pecar mais, pecou, mas ele deu o melhor para Jesus, para o Criador, e ele acreditou nesse Criador. E hoje ele tem um memorial em vários lugares, principalmente no bairro Imperial, com uma comunidade São Mateus tão grandiosa, tão linda e magnífica. E vocês não esqueçam nunca desse discípulo que se passou pela aqui essa terra, que foi Mateus. Que ele esteja em cada coração, em cada oração de vocês, e que a gente seja mais humilde, mais dedicado a Deus. E como eu falei para vocês, espero realmente que um dia eu veja meu pai, minha mãe, meu irmão e até mesmo meus avós, né, numa universidade, fazendo uma universidade, porque eu sinto que o conhecimento e o mundo espiritual, a transcendência espiritual, tem muito o que entregar pra gente. E a única forma de se chegar a isso, não só tendo fé, acreditando, mas tendo conhecimento.
E o conhecimento vem na universidade, fazendo teologia, fazendo direito, fazendo várias áreas, a engenharia, né? Mas o mais importante é o ser humano se conectar a Deus. E o meio de se conectar é através do conhecimento, através da universidade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um PhD. Espero passar por todas essas etapas e ser realizado, e ser realizável. E eu tenho um sonho bastante, não só esse sonho, que quero muito que se realize, mas meu pai, a minha mãe, o meu irmão, fazer realmente uma faculdade e ser feliz e não só fazer por fazer, mas fazer uma faculdade que eles vejam o desenvolvimento no seu interior, no Espírito Santo, e realmente ele veja o quanto impactante, o quanto que o Senhor Deus se enche de alegria por ele estar ali adquirindo conhecimento, não só conhecimento. Quando eu digo conhecimento, isso não significa que é conhecimento mundano da terra, não. É conhecimento que Deus quer que a gente conhecemos, porque o ser humano chegou ao estágio que chegou, de coisas belas, claro, foi através do conhecimento. Por exemplo, a gente vive mais anos. Como que a gente viveu mais anos? A gente está vivendo mais anos através de conhecimento, de uma certa forma de sofrimento por esse conhecimento, mas foi através de conhecimento, através das vacinas, através de leituras, de diálogo. Então o que falta, além do ser humano conhecimento, fé dentro de si, é o diálogo, que se vem se perdendo. As pessoas se confrontam por qualquer motivo, por coisas insignificantes, que eu ando estudando no penal, o princípio da insignificância, sabe? Um princípio ínfimo, muito pequeno, que as pessoas dão uma grande importância. E será que o mais importante não é Deus, que é o princípio de todas as coisas, o gerador de todas as coisas? Antes de nada, ele já existia, sabe? Isso é de uma grandeza, de uma sabedoria, sabe? Ao mesmo tempo, muito distante, eu sinto, como tudo se criou, mas ao mesmo tempo tão visível aos nossos olhos. É só a gente sentir, querer vê-los. Então, todos os dias, como eu falei para vocês, eu ando falando com meu pai, e ele vem dando resposta significativa para mim. E eu peço para ele que não se fique só por aí, mas que dê continuidade, porque eu quero conquistar com ele coisas maiores. Espero que realmente eu conquiste com toda a minha sabedoria, com toda também, de uma certa forma, minhas fraquezas, mas que eu quero conquistar ele coisas maiores, que eu todo dia peço para ele, que realmente eu conquiste, que vai ser de uma grandeza e de uma felicidade, sabe, muito grandiosa para mim, e de uma vontade de que isso aconteça, muito prazerosa para mim, que isso eu quero que aconteça, e espero que realmente isso aconteça. E uma das que eu quero que aconteça é meus pais fazer uma faculdade e se realizar como pessoa. Claro que eu quero que eles realizem e façam a faculdade, por exemplo, primeiro minha mãe, a faculdade de Direito, o meu pai, quem sabe, fazer a faculdade de móveis planejados, né? Se tiver, né? De marcenaria, juntamente com meu irmão que está nessa área, e minha mãe, né? Vindo junto comigo, de uma certa forma, fazer o direito a princípio, né? Primeiramente. E eu ia ficar super, hiper, mega feliz disso acontecer. E seria de um amor eterno por Deus. Então eu creio nisso e eu quero muito que isso aconteça, em nome de Deus, em nome de todos os anjos, os mais belos que podem existir, que estão com Deus. Então era isso que eu queria falar para vocês. Claro que eu queria estar podendo falar um pouco mais com vocês, mas foi o que Deus me preparou por esse dia de hoje. Só vou fazer uma pequena oração para terminar. Deus, que abençoe cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo, essa live que eu estou fazendo, que toque no coração de cada pessoa, no espírito de cada pessoa, que realmente, que tudo isso que eu falei entre no coração, na mente,
e que envolva de uma certa forma que tudo isso que eu falei aconteça na vida dele, tudo isso que eu espero não só para os meus pais, mas para toda pessoa que esteja vendo essa live, esse vídeo, aconteça. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Tchau.